Quase ninguém perde o controle financeiro por causa de um único gasto grande. O grande vilão que a gente tem nessa história são os vários gastos pequenininhos que se acumulam durante o mês. E muito provavelmente você vai se reconhecer nessa narrativa. Você já abriu a fatura do seu cartão de crédito, normalmente na virada de mês, que você vai ver, não tem nada que justifique o valor da fatura, não tem nenhum custo grande que fale, meu Deus, realmente isso daqui foi um valor exorbitante que extrapolou o que eu tinha estimado e agora vou ter que lidar com ele. Normalmente é uma surpresa, porque é um monte de coisinha pequenininha que você não sabia exatamente para onde que estava indo, você não viu o valor acumulado, você só ia passando o cartão de crédito e quando você viu estava uma fatura gigantesca e agora é um problema que você vai ter que enfrentar querendo ou não. E isso me lembra um pouco a parte do sistema automático que a gente vê no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Eu falei dele recentemente, no vídeo anterior, se não me engano, em que nós temos processos que o nosso cérebro faz de maneira autônoma, sem necessariamente gastar muita energia ou refletir sobre ele. A ideia do ser automático é exatamente não consumir nenhum recurso cognitivo, então é um processo que simplesmente acontece, você não precisa se esforçar. O problema é que quando os gastos se tornam automáticos, eles se tornam menos conscientes, então a gente vai usar o dinheiro com uma frequência maior. Então, quando a gente pega esses gastos pequenininhos, que eles parecem invisíveis, porque eles são cotidianos, estão acontecendo todo dia, a gente não dá tanta atenção para eles, como, por exemplo, delivery todo final de semana, sexta, sábado e domingo, você vai pedir alguma coisa no iFood. Um café fora que você compra com frequência, eu particularmente tenho um problema com a The Coffee, que fica perto de casa, porque eu saio passear com meu cachorro, eu passo lá na frente, para mim é tão fácil eu pegar um expresso que eu acabo pegando 30 por mês, né? O que é um problema bem grande. Mas enfim, não são coisas exorbitantes, a gente não está falando de nada que custe R$5.000. E sim, R$10 num lugar, R$50 no outro, uns R$15 que você gastou acidentalmente. Tudo isso vai se somando com o passar do tempo e a gente não enxerga eles no acumulado. Porque quem olha a fatura todo dia? Eu particularmente não olho, eu deixo para ver, eu deixo para sentir emoção na hora de sentir emoção, né? Você espera fechar a fatura para ver o valor final. Pouca gente tem o costume de acompanhar a fatura durante o mês. Então esses pequenos valores que a gente vai gastando, a gente não enxerga o tamanho final deles, porque a gente deixa para ver isso só quando a fatura fecha. A gente não sabe quanto que deu a soma de tudo isso durante o mês. A gente não vê o valor total, a gente vê só as coisas pequenas. Sem contar que a gente também tem algumas armadilhas, como os parcelamentos e promoções, que é aquele clássico, né? Eu não paguei R$900 num tênis, eu paguei 10 vezes de R$90, que é bem mais razoável, certo? E os mecanismos de pagamento parcelado são excelentes, porque eles permitem que a gente tenha acesso a coisas que nós não teríamos de outras formas. Realmente é bem mais fácil eu pagar R$90 por mês por um tênis do que pagar R$900 de uma vez. Apesar de que tem poucos tênis que realmente valem R$900, mas isso aí já é outro assunto. O que acontece? A gente esquece que as parcelas vão se somar. Então a gente tem a parcela do tênis, a parcela do celular, a parcela da blusa e mais um monte de outras parcelas que, olhando elas isoladas, elas são pequenininhas. Porém, como eu vou colocando uma em cima da outra, no fim das contas eu estou pagando um valor tão grande que era quase a mesma coisa como se eu estivesse comprando algum produto à vista. Porque as parcelas se somam. Você comprou alguma coisa em 10 vezes, você vai ter um compromisso pequeno, mas ainda assim um compromisso durante 10 meses. Temos também a armadilha das promoções, que elas sempre partem de um gatilho de urgência, de que você precisa aproveitar aquilo agora porque talvez seja a tua última oportunidade. Teve um caso que eu achei particularmente curioso, que era um cara que ele estava vendendo um livro em PDF e ele colocou na promoção que estava nas últimas unidades do PDF, né? Poxa, amigo, como seria poucas unidades de um PDF? Eu não sei, porque, né, é meio que você pode gerar cópias infinitas, mas se o cara tá dizendo, quem sou eu para dizer? Essas oportunidades imperdíveis, essa lógica de pressa para você fazer uma compra, gera um senso de urgência que meio que dá um pânico no teu cérebro. Ele precisa fazer aquela compra agora, porque senão nunca mais vai ter. É uma sensação de escassez misturado com ansiedade. E isso acaba fazendo com que você tenha mais compras por impulso. E uma coisa que facilita muito com que a gente entre nesse rolê e acabe se desequilibrando financeiramente é a facilidade com que nós fazemos os pagamentos hoje em dia. Você tem a opção de fazer o pagamento no cartão de crédito. Se aproxima o cartão de crédito na maquininha, pronto, está feito o pagamento. Você usa 2, 3 segundos para fazer isso. Pix, nossa, Pix não é muito mais difícil que isso. Você entra no teu aplicativo, dá um ok lá com a tua digital no celular mesmo e pronto, está feito o pagamento.
Você quer comprar alguma coisa no iFood, na Shopee, na Amazon, eles já têm os dados do teu cartão de crédito, então é só você apertar para aprovar o pagamento e está feito, está finalizado. O pagamento é tão fácil que às vezes você simplesmente colocou alguma coisa no carrinho e você nem percebeu, já está pago. E é exatamente essa facilidade de se fazer um pagamento que acaba levando a gente a gastar mais, porque não gera fricção, não gera reflexão, é um comportamento automático. Se é automático, você não precisa pensar para fazer, você simplesmente executa. E para lidar melhor com isso, a gente consegue pegar carona no mesmo conceito que a gente elaborou no vídeo anterior, que é o conceito da fricção, do Daniel Kahneman. O que acontece? Segundo os estudos do Daniel Kahneman, quanto mais fácil é para você fazer alguma coisa, mais fácil é para você tornar esse processo automático, tornar ele como se fosse quase um hábito. E quanto mais automático for um processo, menos você precisa pensar para fazer ele. Qual é o problema de você tornar o processo de pagamento automático? Você não está mais refletindo onde você está gastando e você não está processando este fato de maneira consciente. Então é meio que, é só mais um pagamento, não vou prestar atenção nisso porque em algum momento eu vou ter que lidar com a conta. Quando isso chegar, aí eu me preocupo. E a gente tem uma armadilha grande aqui, porque a gente não tem que se preocupar com a conta quando ela já está fechada, tem que se preocupar com ela quando a gente está construindo a fatura. E de acordo com o Kahneman, um processo que a gente pode usar para lidar com esse tipo de comportamento é gerar uma fricção. E o que seria a tal da fricção? É basicamente adicionar uma camada de dificuldade entre a coisa que você quer fazer e a execução propriamente dita. Então, por exemplo, quero comprar um café. Quando estou passeando com o meu cachorro, posso adicionar uma fricção, que é mudar a quadra em que eu estou andando. Se eu passo sempre na frente do café e isso me dá vontade de pegar o café, se eu andar uma quadra para cima ou uma quadra para baixo, eu não vou mais passar por lá. Então eu não vou ter vontade de pegar esse café porque eu sei que vou ter que andar mais para chegar até ele. Esse é o conceito básico da fricção. Só que a gente consegue usar isso em outros contextos. Vamos pegar o caso do iFood. A maioria das pessoas já deixa o cartão de crédito cadastrado no aplicativo. Poxa, se ele já está cadastrado no aplicativo, é só você apertar para finalizar a compra e pronto, está feita a compra. A partir do momento que você remove os dados de pagamento do aplicativo, se você quiser fazer uma compra, você vai ter que pegar o teu cartão, cadastrar ele, passar código de verificação. Percebeu que já deu mais problema? Às vezes só esse você colocar informações que você precisa adicionar para você fazer o pagamento já é o suficiente para você reconsiderar aquela compra. Por quê? Que você vai pensar, nossa, muito empenho. Talvez caminhar um pouquinho mais para evitar o lugar onde você passa, que você costuma gastar o teu dinheiro, também faça com que você pare de gastar esse dinheiro, porque você não vai estar lá perto. Não vai mais ser tão fácil. Você adicionou uma fricção para aquilo. Então, adicionar uma camada de fricção pode inibir esses comportamentos automáticos e fazer com que, no fim das contas, você acabe gastando menos. Tá, mas quais seriam esses processos de fricção que a gente poderia adicionar? Primeiro, descadastrar as formas de pagamento automático que você tem nos aplicativos e plataformas. Estou falando de Amazon, estou falando de Shopee, estou falando de iFood, todos eles armazenam o teu cartão de crédito. Então, para você é muito simples, só apertar um botão e confirmar a compra. Você confirma isso com a tua digital, leva 2 segundos. Se você tiver que cadastrar o teu cartão em todas as compras, eu tenho certeza que você vai reconsiderar fazer pelo menos metade delas. Inclusive, deixa o cartão de crédito longe do celular e do computador, porque são os lugares onde a gente usa eles para fazer pagamento online. Se você tiver que se dar o trabalho de levantar para mudar de sala ou ir para outro quarto para pegar o cartão, você também já vai repensar antes de você fazer uma compra. Usar as funções que exigem senha para pagamento, então desabilitar a aproximação para você ter que colocar o cartão na máquina e digitar a tua senha, também já vai inibir o processo de pagamento automático. E você fazer a liberação virtual pelo aplicativo quando você faz um pagamento também ajudam nesse processo. E se estamos falando de compras online, talvez seja interessante para você esperar um pouco, né? Dá uma desligada do produto, espera pelo menos 24 horas para você fazer o fechamento de um pedido, para ter certeza que o produto que você quer é realmente algo que você precisa ou se você só está agindo para fazer uma compra por impulso. E o legal aqui é que a gente está falando sobre soluções que não são nada mirabolantes, não são absurdas, são coisas que você consegue fazer sem grande dificuldade. Adicionar esse pouquinho de fricção já é o suficiente para devolver o controle para você, para que você torne esse processo de compra um pouco mais consciente e evite gastos desnecessários. E é sempre bom lembrar que uma compra ou outra esporádica, vou tomar um café uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, isso não é um grande problema. No geral, você pode colocar esses valores, esses pequenos gastos espalhados durante o teu mês para conseguir luxar um pouquinho, né? Aproveitar um pouco o dinheiro que você se esforça para conquistar. O problema é quando esse
processo, esses gastos se tornam um hábito e se tornam constantes, em que eles deixam de ser algo especial e torna-se mais uma coisa que faz parte do teu dia a dia. Aí sim, eles vão começar a se acumular e vão pesar muito na tua conta. Então fica o convite, coloca alguma fricção nos processos, nos meios de pagamento que você tem, para você ver se você não vai diminuir os teus gastos com o passar do tempo. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante a dar pelo menos uma estabilizada, se não, melhorar as tuas contas. Mas e aí, você costuma lidar bem com o teu dinheiro? Você tem uma relação saudável com esses gastos pequenininhos ou você costuma dar uma viajada na maionese pelo menos uma vez por mês e enfiar o pé na jaca? Me conta aí nos comentários, quero te conhecer um pouquinho melhor.